Beleza, agora sim, então está sendo gravado. Muito boa noite a todos e todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Extensivo. E hoje a gente vai falar de cinética química, mas antes eu quero dar uns recados importantes, às vezes dolorosos. Eu estou fazendo o despacho de todos aqueles. Eu e a Jéssica, a gente estava engajado em entregar os moletons para o presencial também, porque era o mais assim urgente, né? As aulas vêm chegando e agora entre amanhã basicamente, eu e a Jéssica vamos despachar o resto dos moletons que são aqueles que precisam ir por correio, que daí eles chegam em um dia útil, 2 dias úteis no máximo, vai chegar até sexta. E aqueles que eu posso encontrar, eu vou encontrar. Deixa eu ver se eu tô com a internet certinho aqui. Só um minutinho. Tudo meio estranho. Tá tudo certo. E aí, vou ir chamando a galera do online, principalmente. Aqueles que eu já falei que eu vou encontrar na UPF, lembrem da gente ir combinando, me chamem, tem bastante gente, a gente se encontra, eu quero uma fotinha com vocês. Sobre o pré-prova UPF, então, por uma questão de garantir que eu tenha a qualidade do pré-prova de vocês e como lá onde eu vou estar querendo lajeado, a internet às vezes não é muito boa, na quinta-feira eu estou em lajeado, eu prefiro então gravar ele aqui em Porto Alegre e já disponibilizar ele para vocês, e aí junto com o material. Aí vocês podem ir olhando. Eu vou encontrar o pessoal na UPF, eu não vou ir propriamente no ônibus para deixar o espaço para a galera que vai com o Marco, e eu vou ir de ônibus, eu, o Pipeta e a Marina. A gente vai lá encontrar o povo, entregar alguns moletons no PF, fazer uma baguncinha, trocar uma ideia legal, conhecer presencialmente alguns de vocês que eu não conheço e torcer muito, muito para que vocês também se saiam bem nessa prova. Eu tive vários feedbacks positivos de Santa Cruz. A prova também estava bem legal, bem para nós aqui, só uma questão não dava para fazer ainda, que era de química orgânica, mas ela era tipo, só tinha que identificar uma mina, se tinha uma mina ou não tinha, e na verdade era uma amida. A coisa que a gente sempre fala em tudo que é lugar, que é sempre o mesmo problema. Então, conforme eu for lembrando das demandas, eu vou avisando vocês também. Ah, muito importante. E peço paciência do meu povo. Eu sei que vocês já me conhecem o suficiente para saber que eu sou meio atrapalhado com algumas coisas tecnológicas. E uma coisa que vocês, mais do que ninguém, sabem que eu tenho passado aí, assim, ó, eu tenho ido dormir com 25 a 30, às vezes quase 40 mensagens não lidas, sendo que eu tenho feito um esforço bravo para conseguir responder todas, mas vocês me mandam muitas dúvidas, o que é sinal que vocês estão estudando muito. Mas estou em processo também de ver se eu vou acabar também aglutinando mais uma pessoa na minha equipe para a gente conseguir fazer uns atendimentos mais rápidos. Senão também eu também abri mais horários de plantões, vocês vão ver, eu coloquei um ali, nós ficamos uma semana com o link inativo, eu não sei porquê, mas agora eu já mudei para o Google Agenda, então eu também peço que vocês esperem para eu me acostumar um pouco, mas por favor já marquem seus plantões. Se precisar de um horário estendido, me avisa que eu dou uma editada aqui, nesse eu consigo editar melhor que no aplicativo anterior. E aí a gente vai conversando. Para quem eu tô devendo muitas, muitas respostas, porque tem gente que me mandou tipo 20 perguntas. Esses eu peço especificamente que marquem 2 horários consecutivos, ou seja, se marcar um, ó, procura na agenda um horário que tenha 2 seguidos. Olhou, viu que tem 2 seguidos, marca um e me avisa que eu mudo ali, pego e fecho os 2 horários. Senão vai ficar cada vez acumulando e acumulando mais, porque a gente ficou uma semana com horário fechado e eu também não estava conseguindo resolver. Todo o tempo que eu passava, eu tentava falar com a plataforma. Então, marquem, tá? No demais, qualquer demanda que eu precisar falar para vocês aí, eu vou avisando no meio da aula, tá? Então, hoje a gente vai ver cinética química, tá? Eu já coloquei ali para vocês o roteiro. Vocês já têm um roteiro ali, que é o que a gente vai ver agora. E cinética, bem como a termo,
Não são conteúdos que vocês costumam ficar muito bravos comigo. Vocês costumam ficar mais bravos no equilíbrio do que na cinética. Eu não tenho culpa do conteúdo ser assim, tá? Só para avisar vocês. Mas a cinética ela é mais fluida porque ela é um ramo muito tranquilo da termo. Ela é a parte que estuda a velocidade das reações. Basicamente, quando a gente estuda a cinética, é o estudo da velocidade das reações. E como é que a gente faz? Esse daqui é um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar. Foi o meu conteúdo do estágio. Então, eu tenho um apreço muito legal por ele. Eu vou botar alguns vídeos extra para vocês aqui, um de catálise homogênea e um de uns experimentos bem rápidos de se fazer em casa para testar os fatores. Isso porque eu tenho um apreço emocional por esse conteúdo, vem do meu estágio, e é realmente um conteúdo muito legal, na prática principalmente. O que é o estudo da velocidade das reações? Basicamente, quando a gente pensa numa reação em que a gente tem um reagente se convertendo em um produto, a gente tem aqui uma velocidade com que isso aqui acontece. E isso a gente vai chamar de cinética reacional. Ou seja, a velocidade com que o meu reagente se converte em produto. Isso já vai ser importante lá no futuro, quando a gente falar um pouquinho assim, a gente vai falar da lei da velocidade, e na hora que eu falar da lei da velocidade, eu vou dizer assim para vocês: ela depende somente da concentração dos reagentes. É claro que ela depende somente da concentração dos reagentes, é só o reagente que precisa para a gente obter o produto. E como é que a gente calcula, por exemplo, né, a velocidade de uma reação? Vai ser a variação da quantidade, ou seja, o quanto eu tinha no início e o quanto eu tenho no fim, pelo tempo que isso leva para acontecer. A gente pode usar essa quantidade em mol por litro, em em massa por litro. Então, em qualquer unidade que a gente quiser. A gente pode usar o tempo em segundo, em hora, em dias. Isso fica a nosso critério, quanto vai demorar para a nossa reação acontecer. E a partir daí, eu vou usar, por exemplo, aqui, ó, um exemplo. Já vamos começar calculando, vamos começar vendo isso na prática, então, antes de a gente fazer a pergunta. Eu vou botar aqui uma tabelinha bem rápida para uma reação que a gente vai desenhar aqui, que é o 3C2H2 se convertendo em C6H6. Vem comigo aqui, agora olha só. Eu vou desenhar alguns dados aqui e eu vou pedir a ajuda de vocês para eu calcular a velocidade desses componentes. Olha só, vamos fazer assim. Vamos colocar aqui a concentração do nosso reagente, que é o C2H2, e o tempo. Vamos colocar um pouquinho aqui mais para o lado. O tempo nós vamos colocar em segundos. Bom, a concentração a gente vai usar em mol por litro, pode ser? É a quantidade do cara que está variando, então a concentração do cara que está variando no intervalo de tempo. Bom, vou ir de 0, 1, 2, 3 e 4. No tempo zero, a gente tem a totalidade da concentração do C2H2, que nós vamos chamar de 10. Nós vamos dizer que é 10 essa concentração aqui. Passado um segundo, nós temos 8, 6, 4 e 2. Vamos variar isso bem tranquilinho. Agora eu vou pedir ajuda aí, vamos ver, a Maria Cecília pode me ajudar, já que ela me respondeu antes ali também. Maria, me dá um intervalo de tempo para a gente calcular a velocidade dessa reação. Vamos pensar qual é o intervalo de tempo que a gente quer ver quanto que tem de velocidade. Se bem que. Deixa eu só fazer uma alteração antes para a gente fazer isso ficar mais legal. Vamos colocar alguns valores quebrados. Agora sim, me dá um intervalo de tempo aí para a gente calcular essa velocidade média. Pode ser de 0 a 2. De 0 a 2, tá. Então, o nosso intervalo de tempo estabelecido pela Maria vai ser o intervalo de 0 a 2 segundos. Então, é isso que a gente vai calcular de velocidade aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui.
Vamos usar o vermelho para as resoluções hoje. A velocidade de 0 a 2 segundos. Bom, no tempo, vamos lá. É mais fácil a gente olhar direto para o nosso tempo. No tempo igual a 0, que é o nosso tempo inicial, e nós temos o tempo final, que é o tempo de 2 segundos. Uma variação é sempre o final menos o inicial, então é 2 menos 0. Nós temos a nossa concentração no estado final sendo 6,2 e a concentração no estado inicial sendo 10. Então, 6,2 menos 10, deixa eu botar minha calculadora para cá, que ela tá, dá menos 3,8. Divididos por 2 menos 0, que é 2. Então, eu posso dividir isso por 2 e a nossa velocidade ficou. Esse intervalo de tempo é em segundos e a nossa quantidade estava sendo calculada em mol por litro. Então, fica menos 1,9 mol por litro por segundo. Ou mol vezes litro na menos 1, segundo na menos 1. Faz sentido isso daqui para vocês? Esse foi o intervalo que a Maria escolheu. E a velocidade média nesse momento, a velocidade que a gente calculou, a velocidade média, né, basicamente, desse intervalo, é a variação que a gente tem dessa quantidade. Vocês podem ver que para esse intervalo que a Maria escolheu, tu tem uma determinada velocidade. Mas eu agora vou pedir, por exemplo, para a Johanna me dizer outro intervalo. Escolhe qualquer tempo que tu queira. Mas escolhe, só escolhe. Do 1 ao 4. Do 1 ao 4, ela aumentou, era isso que eu ia dizer para ela fazer mesmo. Eu ia pedir para ela aumentar o intervalo de tempo, nós vamos fazer de 1 a 4. Então, olha só. Aumentando, indo mais para o final, obviamente, mas aumentando o nosso intervalo de tempo, nós temos o tempo final sendo 4 e o tempo inicial sendo 1. E a nossa concentração final sendo... E agora que eu ali eu botei 7, pode ser 2,1, vamos dizer que é 2. Eu não entendo nem os meus próprios números, meu Deus do céu. Menos a concentração em 1, que é 8,5. Bom, agora vai ficar uma calculadora chata. Deixa eu já ficar com a minha calculadora aqui, que hoje é isso. É 2,1 menos 8,5. Então, isso dá menos 6,4. 4 menos 1 é 3. Então, se eu dividir isso por 3, eu tenho menos 2,1, 13, na verdade, mol vezes litro na menos 1 vezes segundo na menos 1. Vocês veem que para diferentes intervalos de tempo, a velocidade média também vai ser diferente? Isso até porque essa reação ela não ocorre constantemente. Vocês podem ver que essa concentração ela não decai numa proporção constante. Isso deve ser por alguma influência do meio, por algum grau de impureza. Alguma coisa está acontecendo, mas fui eu que determinei que a concentração experimental funciona daquele jeito. Eu quero saber se está tudo certo aqui, para a gente calcular essas velocidades. Todo mundo? Acho que esse aqui é o jeito mais tranquilo da gente calcular velocidade. Pelo intervalo, né? Ou melhor, perguntar quanto tempo leva para ocorrer tanto. Agora, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um caso bem importante. Deixa eu ver o que eu estou usando. Estou usando azul. Para um caso bem importante, deixa eu botar aqui no outro. Vamos botar aqui mesmo. Mas tem espaço aqui. Aqui. Como descobrir a velocidade de um componente a partir da velocidade de outro componente. Essa daqui é um truque que eu ensino para vocês, que normalmente cobram, mas todo mundo pula esse pontinho aqui, e eu acho que vale a pena, galera, que vocês saibam pelo menos descobrir. Por exemplo, assim, se eu te dou uma reação H2 mais, não, 2H2 mais O2, gerando 2H2O.
E eu digo que a velocidade de formação da água é 2 mol vezes litro na menos 1 vezes segundo na menos 1. Agora, diferente do que eu fiz ali, que eu te dei os dados e pedi para tu calcular, eu já te dei uma das velocidades que eu disse que é aquela ali. E aí, provavelmente, assim, ó, em 99,99% dos casos, se ele te dá essa velocidade aqui, a de um componente, ele vai te pedir a velocidade de outro. De ter feito, a pergunta vai lá e te faz qual é a velocidade do hidrogênio. E mais, pede para tu assinalar também qual é a velocidade do gás oxigênio. De consumo do hidrogênio e de consumo do gás oxigênio. Bom, daí tu vai precisar fazer o seguinte. Tu deve ter na tua mente a seguinte situação. A velocidade de consumo de um cara, ela está estrita, ou de formação, ela está estritamente ligada com os coeficientes estequiométricos. Pensa comigo aqui. Para cada uma molécula de O2 que é usada, 2 de hidrogênio são usadas. Então, vocês concordam comigo que essas velocidades, elas não são exatamente iguais para uma molécula de hidrogênio e uma molécula de oxigênio? A velocidade de consumo de 2 de hidrogênio é igual à velocidade de consumo de 1 oxigênio. Então, basicamente, a velocidade de consumo de um hidrogênio é a metade da velocidade de consumo de um oxigênio. Faz sentido isso aqui ou não? Isso quer dizer, entre outras palavras, isso aqui, ó, que a velocidade do gás hidrogênio dividida pelo seu coeficiente estequiométrico, que é 2, deve ser igual à velocidade do gás oxigênio. Se a gente dividir todas as velocidades pelos coeficientes estequiométricos, nós vamos ter todas as velocidades cruas para um componente, sem considerar a taxa com que ele é consumido nessa proporção estequiométrica. Se a gente fizer esse arranjo aqui, ó, a gente não precisa considerar os nossos coeficientes estequiométricos. Quer dizer, a gente vai desconsiderar ele na nossa equação, quando a gente coloca ele aqui embaixo. Porque olha só, deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar como isso se aplica. Vamos descobrir a velocidade do H2 e a velocidade do O2 a partir da velocidade de água que nos foi dada. Isso é bem comum. Vou mostrar uma questão disso aqui depois para vocês. Até vou ir já abrindo aqui. Então, olha só. Ele nos disse que a velocidade de formação da água é 2 mol por litro por segundo. E ele quer saber qual é a velocidade de consumo do hidrogênio, que deve ser igual. Concordam comigo? Porque está no mesmo coeficiente estequiométrico. E deve ser, então, o dobro da velocidade do O2, porque se forma 2 águas para cada um oxigênio formado. Então, vem para cá. A velocidade do H2, ó, no caso, dividido por 2, deve ser igual à velocidade do O2 e também a velocidade da água dividida por 2 deve ser igual à velocidade do hidrogênio dividida por 2. Vamos colocar isso aqui em números. A velocidade da água era 2 mol por litro por segundo. Dividido por 2 deve ser igual à velocidade do O2. Então, a velocidade do O2 a gente já sabe. Vamos botar aqui do lado, vou botar embaixo. É 1 mol por litro por segundo. Aqui. E qual vai ser a da água? A da água que é... Bom, se a da água é 2 mol por litro por segundo, dividido por 2, isso também é
Cadê aqui? Deixa eu ver. O que aconteceu aqui na minha conta? Eu fiz a conta certa? Fiz, né? Isso daqui vai se anular, obviamente, foi aqui que eu fiz errado. Não precisa dividir, né? Os dois são dois. E aí, então, a velocidade dos dois é a mesma. Quase fiz bagunça aqui. Agora sim, tá aqui. Tá? Então, a gente vê que elas realmente são proporcionais aos seus coeficientes estequiométricos e a gente pode descobrir a velocidade de qualquer componente a partir do conhecimento da velocidade de um deles da reação. Deixa eu pegar uma questãozinha da URGS aqui para mostrar para vocês isso. Muito comum. Vou me mandar por e-mail e aí eu já vou puxar aqui para vocês. Aqui, ó. Olha só. Questão da URGS 2019. Aqui. Deixa eu só abrir no e-mail aqui. Vou fazer assim, ó. Vou puxar ela para cá, ó. Olha aqui. Mesmo caso que eu apresentei para vocês, a URGS fez. Aqui, ó. Agora vai ficar bem claro isso que a gente estava falando ali. Sob determinadas condições, verificou-se que a taxa de produção do oxigênio na reação abaixo é de 8,5 vezes 10 na menos 5. E aí ele dá a reação. Se a velocidade permanecer constante ao longo de 5 minutos, a diminuição da concentração de N2O5, que é outro cara, ó, não é o que ele deu ali na reação. E mais, se vocês olharem, essa equação está com os coeficientes estequiométricos bem chatinhos. Então, dado que ele falou isso, deixa eu só deixar as coisas aqui, ó, sublinhadas. A gente sabe o quê? A gente agora aprendeu que a velocidade do N2O5, dividida pelo seu coeficiente estequiométrico aqui, que é 1, então não precisa botar nada no caso, né? Deve ser igual à velocidade do N2O4, que deve ser igual à velocidade do O2 dividido por 1 meio. Que, entre outras palavras, é 2 vezes a velocidade do O2. Então, o que ele me disse? Ele quer descobrir essas duas aqui, ó. Ele tem essas duas. Então tá, então vamos lá. A velocidade do O2, 2 vezes a velocidade do O2 é a velocidade do N2O5. 2 vezes, qual é a velocidade do O2? 8,5 vezes 10 na menos 5. Mol, litro na menos 1, segundo na menos 1. Eu escrevo para vocês se acostumarem com as unidades. Dado isso aqui, vai dar 17 vezes 10 na menos 5 mol por litro a cada segundo. Então, essa aqui é a redução, é a diminuição da concentração do N2O5 a cada segundo. A pergunta não é sobre isso. A pergunta é quanto consome ao longo de 300 segundos. Então, eu ainda tenho que fazer mais um caso aqui. Se a cada 1 segundo a gente tem o consumo de 17 vezes 10 na menos 5 mol por litro, deixa eu só ajeitar isso daqui. Ó. Quantos segundos tem 5 minutos? 1 minuto tem 60 segundos, então são 300 segundos. A gente já descobre quanto que a gente teve de consumo. É só multiplicar, né, basicamente. Deixa eu só fazer isso na calculadora, vai dar uns 200 e pouco. 17 vezes 300, deixa eu ver, 51. Aqui, vezes 10 na menos 3
No menos 5, né? Mol por litro por segundo. Tá, agora tem que ajeitar isso aqui para o que eles querem, né? Faz isso aqui, ó. Isso aqui dá para fazer assim, ó. Isso dá 51 vezes 10 na menos 3 mol por litro por segundo. Tudo bem, eu cortei esses dois zeros com duas casas ali. Ok? E 10 na menos 3 é o nosso símbolo de mili. Então, eu posso chamar isso daqui de 51 milimol vezes litro na menos 1 vezes segundo na menos 1. Olha o que nós temos aqui, ó. Resposta alternativa B. Faz sentido isso para vocês agora? Ficou claro? É isso que eu quero saber. Mesmo? Ana. Que mais? Claire. Não entendeu o mili. Tá, olha só. Lembra que 1 miligrama é 1 grama dividido por 1000? 1 milimol vai ser 1 mol dividido por 1000. Que basicamente é 1 mol vezes 10 na menos 3, ou é 10 na menos 3 mol, né? Sacou? O 10 na menos 3 sempre vai nos lembrar o mili. Ou o 10 na 3 vai nos lembrar sempre o quilo. Lembra? Aqui ele está falando em milimol. Por isso que a gente já converteu. Ou 51 vezes 10 na menos 3 mol. Na mesma. Sacou? Tipo, tudo. Aqui ele ainda foi mais traiçoeiro, né? Ele traduziu o 10 na menos 3 para mili. A gente faz isso normalmente. A gente fez isso na stack, lembra? Quando eu olhava miligrama, eu já botava 10 na menos 3 gramas, que era porque a massa molar era em gramas. Então isso é a mesma coisa aqui. Até vou deixar isso aqui de outra cor para vocês não esquecerem. Aí, tá? Fez sentido isso aqui, Gabi, Gui? Sim ou não? Tá. Bom, então nesse primeiro momento eu apresentei para vocês duas coisas: como calcular a velocidade média dos componentes e como calcular a velocidade de um componente a partir da velocidade de outro. E nesse ponto aqui, a gente já falou de bastante coisa. Agora, a gente vai falar dos fatores que alteram, não, ou melhor, dos fatores que permitem, né, os fatores da ocorrência de reações. Ou seja, agora que a gente já sabe calcular a velocidade, a gente vai ver o que que faz, o que que permite que uma reação possa acontecer. Vem comigo aqui, ó. Quais são os fatores que permitem que uma reação possa acontecer? Para que uma reação química aconteça, ela precisa ter contato entre os reagentes. Ah, Suar, mas isso eu já sabia, era óbvio. Sim, mas esse contato ele tem que acontecer com uma característica bem importante. A gente vai chamar ele de choque ou colisão. O Golden tá roncando? Não. Ou colisão efetiva. E como é que esse choque ou colisão precisa acontecer? Essas até eu já ouvi chamarem de eficazes, tá? Choques ou colisões eficazes. Elas acontecem de que forma? Com orientação geométrica favorável. Mas assim, ó, eu vou desmistificar algumas coisas aqui para vocês. Eu odeio esse conceito de orientação geométrica favorável. Olha só o que, que a gente tem que pensar. Vem comigo aqui. Vamos pegar dois exemplos aqui. Para o carregador ele entrar no buraquinho aqui e eu poder usar ele, só pode ser com esse negocinho entrando desse jeito assim, se tiver desse jeito aqui. Eu sei que tu acha isso óbvio, mas a questão é, se eu tentar fazer isso aqui,
eu não vou conseguir carregar. Ó, não está entrando mesmo que eu coloque na boquinha. Por quê? Porque não quer dizer... Ó, olha que interessante. Não quer dizer que as duas coisas tenham a mesma geometria. Tu tá vendo que um é um fio e o outro é um quadrado? Não tem a mesma geometria. Mas na hora que elas se conectam, essa geometria é favorável. Olha aqui. Qual é o ponto? É esse ponto que tem que ser favorável da geometria entre eles. Ó. E agora conectou. Então, as duas coisas não precisam ter a mesma geometria, mas o choque, a colisão, ela tem que ter uma geometria favorável para a reação acontecer. E isso acontece com os nossos reagentes também. Então, isso é ter orientação geométrica favorável. Não quer dizer que uma molécula tetraédrica consegue interagir com outra tetraédrica. Não vai ser isso. Tá? Então, isso precisa acontecer com orientação favorável, precisa acontecer numa angulação favorável, quebrando a barreira de energia de ativação. Que é aquela barreira, então, que impede essas colisões de acontecer. Se isso acontece, se essa orientação, se essa colisão é eficaz, essa colisão é eficaz com geometria favorável, com orientação adequada, que quebra a barreira da energia de ativação, a reação começa a acontecer. E aí, a segunda condição para que uma reação possa acontecer é que se atinja, tem que atingir o complexo ativado. Esse contato, ele tem que ter geometria favorável, ele tem que ter orientação adequada e ele tem que quebrar a barreira de energia de ativação. Sora, eu não me lembro o que é energia de ativação. Lembra da termo comigo aqui, ó? Assim, ó. Na termo a gente viu uma reação e ela precisava de uma energia a mais para poder acontecer aqui, que a gente chamava de energia de ativação, que é a energia que os reagentes têm que atingir para se converter em produtos. Se a gente consegue quebrar essa energia de ativação, a gente atinge esse ponto aqui, ó, esse pontinho aqui. Esse ponto nós vamos chamar de complexo ativado. O que é o complexo ativado? É um estado de transição entre reagentes e produtos. Fez tudo isso e atingiu o complexo ativado. Deixa eu te mostrar como é que é um complexo ativado. Não, vamos fazer assim. N2 mais O2. Nós vamos transformar, ó, então estou botando aqui N2 mais O2 e eu vou transformar lá do outro lado em 2NO. Então, mas antes de eu chegar lá, eu tenho que passar por um estado de transição. Então, antes de eu chegar nesse momento aqui, ó. Peraí. Aqui. Eu preciso passar por um estado que nós vamos chamar de complexo ativado, que é esse aqui. Complexo ativado é o momento onde a gente tem esses dois oxigênios e esses dois nitrogênios formando um grande aglomerado. Isso acontece nesse ponto aqui em cima, ó, nesse ponto do gráfico, o ponto mais alto. Esse complexo ativado está se formando e realmente tu está vendo aqui, ó, um complexo todo se formando. Me diz uma coisa aqui, vocês, ó. Isso aqui é reagente? Isso aqui é produto? Ou isso aqui é um misto dos dois? São misto dos dois. Aqui nesse momento, quando se atinge o pico de máxima energia, ele é um pico de máxima energia,
E se é de máxima energia, é, portanto, muito instável. Quando se atinge o complexo ativado, começa a se formar o primeiro produto, e a gente tem, então, a formação de 2NO. Então, isso aqui é aquele ponto de maior energia que tem lá. E sabe por que ele é instável? Justamente porque ele é o ponto de maior energia. Faz sentido isso aqui ou não, galera? Então, se a reação conseguir esses dois fatores, ela acontece. Dá uma olhadinha aí no quadro, me pergunta. Dúvidas aqui? Júlia, Carol, a Lu Feijó, tudo bem com vocês aí? Estão pegando? Falando. Sor, eu tenho uma dúvida ali naquela questão que tu fez. Uhum. Que seria por que tu não usou o N2O4? Me perdi nessa parte. Ah, ele não perguntou nada do N2O4, mas eu poderia. Olha só, se eu tivesse primeiro descoberto a velocidade do N2O4, eu podia descobrir também essa daqui. Mas eu não precisei usar, porque ele perguntou se a velocidade permanecer constante, a diminuição do N2O5. Bom, não quer saber nada do N2O4, ele só avisou que aquela ali é a reação, entendeu? Entendi. Obrigada. Tipo, a pergunta não era sobre ele, foi por isso que a gente nem. E na verdade não faria sentido, né? A gente calcular, seria só para saber mesmo. A velocidade do N2O4 é inclusive igual à velocidade do N2O5. Beleza? Então esses. Valeu. Show. São fatores que permitem que as reações possam acontecer. Choque, colisão efetiva, colisão eficaz, formação de complexo ativado. Tudo isso é necessário para que a reação possa acontecer. Bom, mas a gente também pode alterar a velocidade da reação que a gente está fazendo. Por exemplo, esses são os fatores que permitem que a velocidade aconteça, ok. Mas existem fatores que aceleram ou retardam essa minha velocidade, que são os fatores dos quais a minha velocidade depende. Então, vamos para mais uma etapa aqui, ó. Eu falei aqui primeiro para vocês do cálculo, né, da velocidade, tá? Então aqui pode ser o 1, vamos dizer que aqui é o A, para tu te acertar aí, tá? E agora nós vamos para o B, que são então os fatores que alteram a velocidade das reações. Então, quais serão os fatores que fazem essa reação acontecer mais rápido ou mais lento? Bom, o primeiro fator, acho que o mais importante de todos, é a temperatura. Por quê? Porque a gente vai sempre dizer assim, ó, se está tendo mais colisões, é porque a velocidade está aumentando. A velocidade é estritamente dependente do número de colisões. É isso que eu gostaria até. Até vou botar um recorte aqui embaixo. Ó. Vamos botar isso aqui, ó. A velocidade depende muito do número de colisões efetivas. Quanto mais colisões, maior a velocidade. Pode ser esse o nosso combinado a partir de agora? Você deu um jeito de ter mais colisões, deu um jeito de ter maior velocidade. Essa aqui é a nossa lei. Bah, então, beleza. Então vamos dar uma olhada. Deixa eu botar isso aqui, ó, para baixo aqui. Vamos falar disso aqui, ó. Tá. Então vamos começar com a temperatura. Se eu aumento a temperatura, o que eu faço com a agitação das minhas moléculas? Eu aumento a agitação das moléculas. Se elas ficam mais agitadas, elas vão começar a se movimentar cada vez mais rápido. Então, elas vão acabar tendo um maior número de colisões. E isso aumenta a velocidade das reações. Então, aumentar a temperatura aumenta a velocidade das reações.
E eu já gostaria de te avisar, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, deixa eu até ir separando ela, uma questão que a URGS botou, que ela falou assim, ó, ela deu uma reação, até vou mostrar aqui, ó, questão da URGS 2008. Não sei se era de 2008. Eu vou catar ela aqui daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, é bem antes da 2008. Que é uma reação que a URGS pergunta se a velocidade de uma reação exotérmica também pode aumentar com o aumento da temperatura, e ela mesma afirma que sim. Por quê? Porque pela teoria cinética, aumentando a temperatura vai aumentar o número de choques, independente da reação ser exotérmica ou endotérmica. Isso é importante que você saiba, tá? A URGS gosta muito dessa afirmação. Então, aumentou a temperatura, aumentou a velocidade. Beleza, isso aqui? Posso continuar? Beleza. Então, vamos ver o segundo fator. Deixa eu dar uma olhadinha se ninguém levantou dúvida. Tá, beleza. O segundo fator pode ser a superfície de contato. A superfície de contato ela também aumenta a velocidade das reações. Era isso que eu devia ter pensado nisso antes. Eu podia ter comprado um Eno, né? Um comprimido efervescente, eu já mostrava isso para vocês. Mas eu vou pedir para a Mari preparar uns vídeos sobre isso, de cinética, para ela botar no Insta dela e mandar para a gente, tá? Também vou fazer um zoom. Se eu pegar um comprimido efervescente, tipo de vitamina C, e um pacotinho de vitamina C, e colocar os dois ao mesmo tempo em copos, com água à mesma temperatura, as mesmas condições, a mesma quantidade, em qual dos dois a efervescência para de acontecer antes? Pensa um pouquinho. Se eu coloco um comprimido efervescente e um pó efervescente, em qual deles a efervescência para de acontecer antes? O que eu quero dizer? Em qual deles a efervescência acontece mais rápido, né? É naquele que tem em pó. Isso porque o aumento da superfície de contato aumenta a área disponível para a reação. E é importante que tu conheça, isso vai permitir, obviamente, um maior número de colisões, e isso vai aumentar a velocidade, ok. Mas o que é importante que vocês saibam aqui? Por que eu falei do Eno? Porque tudo aquilo que está em pó tem uma superfície de contato maior do que aquilo que está em, vamos dizer assim, em raspas, que aquilo. Vamos pensar num metal, então, para poder botar um estado físico aqui e ficar melhor. Pó tem uma superfície de contato maior que raspas, que tem uma superfície de contato maior que uma barra. Vamos colocar assim. Então, se a gente for medir a superfície de contato dos componentes, quem tem maior superfície de contato é aquilo que está em pó. Deixa eu te explicar por quê. Se tu pegar uma barra de ferro e deixar ela oxidando, primeiro tem que oxidar toda essa parte de cima da barra. Aí oxida, descasca, cai. Aí a parte de baixo entra em contato com oxigênio. Aí ela oxida, ela descasca, cai. Aí a parte de cima entra em contato. Tu vê que isso leva bastante tempo? Agora imagina se eu tivesse toda essa barra metálica triturada na mão e eu assoprasse ela para que todo o pó de metal entrasse em contato com oxigênio ao mesmo tempo. Ele vai oxidar muito mais rápido, porque todas as partículas vão entrar em contato ao mesmo tempo com o oxigênio do ar. E é por isso que em pó tem uma maior superfície de contato que os outros. É porque, na verdade, em pó pode atingir um maior espaço, uma maior área reacional para fazer a reação. Faz sentido isso aqui ou não? Beleza. Então, a superfície de contato nos define aí mais um fator que aumenta ou diminui a velocidade das reações. Terceiro fator
que influencia diretamente a velocidade das reações? A energia de ativação. Isso eu já falei. Quanto maior for a energia de ativação, mais aumenta a dificuldade para o reagente. Então vai aumentar diminuir a quantidade de reagente que consegue se converter em produto, e isso aqui vai diminuir a velocidade. Qual é o jeito que eu posso fazer para diminuir a energia de ativação? O que pode diminuir a energia de ativação, povo? O nosso famoso catalisador. Um catalisador, ele tem como função primordial diminuir a energia de ativação, criando um caminho mais curto para que o meu reagente possa se converter em produto. Olha só aqui, ó. Vamos fazer assim. Tá aqui a minha reação. Energia pelo tempo. Eu tenho aqui a minha reação sendo essa aqui, ó. Essa é a minha reação comum. Só tá muito ruim porque eu tô muito afastado do... Aqui. Beleza. Essa é a minha reação sem catalisador. A minha reação com catalisador, ela vai ter uma energia de ativação menor, mas ela chega no mesmo ponto. Então, a com catalisador, ela tem que ter uma energia de ativação menor do que aquela que não tem catalisador. Beleza? Então, o catalisador atua diminuindo a energia de ativação. E uma coisa importante sobre o catalisador é que, apesar dele atuar na reação, dele diminuir essa energia, ele não é consumido ao final da reação. Ele é totalmente recuperado ao final. Ele atua apenas catalisando. Totalmente recuperado ao final da reação. Beleza, isso aqui. Então, reage aí para mim, deixa eu ver se está todo mundo entendendo. Fala aí, Ohana. E daí o ΔH, ele não vai ser alterado, né? Não, o ΔH tá aqui, ó. Tá. O ΔH tá aqui. Que eu me lembro que é uma questão da UFSM, que eu acho que era um gráfico assim, eu acho que eu me confundi. Ele fica igual, né? Não, é porque ele mexe somente naquele pico. Nisso aqui, ó. Tá? Então, ΔH permanece inalterado. Um catalisador não altera um ΔH, não desloca o equilíbrio, não é consumido e é totalmente recuperado ao final. Tá? Tá bom. Então, ó. Para quem for fazer o PF aí, ó, não altera o ΔH e não desloca o equilíbrio. Vai ter uma questão de equilíbrio, tá? Isso é fato no PF. Fato. Bom, deixa eu perguntar uma coisa. A energia de ativação, a superfície de contato, a temperatura, o que mais que influencia? Nós temos aqui também, ó, a concentração dos reagentes, né? Vamos botar aqui o nosso quadro. A concentração dos reagentes. Vamos pensar assim, ó. Pensa aqui comigo. Não, ele diminui a energia de ativação. Ele aumenta a velocidade sempre. Quem diminui a velocidade é um inibidor, que é o contrário de um catalisador, um veneno. Uma coisa nesse sentido, tá? Isso diminui a velocidade aumentando a energia de ativação. Já um catalisador, ele aumenta a velocidade diminuindo a energia de ativação. As nossas enzimas são catalisadores naturais. Um grande catalisador é o cloreto de alumínio. Tá?
Bom, vamos pensar assim, eu boto vocês numa festa para vocês formarem os casais de vocês, como vocês quiserem. E aí eu boto 50 de vocês, não, 25 de vocês, eu escolho um local de 100 metros quadrados para botar o povo PH da química. E eu boto todo mundo lá e digo assim, ó, vocês têm que formar pares, gurizada. Formar pares. E aí eu deixo 25 de um lado e 25 do outro e eu solto vocês, aleatoriamente vocês começam a se movimentar. E aí, a cada vez que vocês dão um soco no coleguinha, vocês formam um par. Então, viu? Pum! Formou um par. Se abraça. E aí vai andando junto. E aí, cada vez que vocês formam um par, vocês formaram o nosso produto. Beleza. Então, eu boto 25 de cada um, de cada lado, e mando vocês se conectarem. Quando vocês se socam, vocês viram os pares. Em determinado momento, eu decido colocar mais 25 de cada um de vocês em cada lado. Ou seja, agora totalizando 100 pessoas dentro desse local de 100 metros quadrados. Vai ser mais rápido ou mais demorado para esses componentes, para vocês socarem o coleguinha e formarem par? Vai ser mais rápido, certo? Porque tem mais gente no mesmo espaço. Isso significa que quando eu aumento a concentração dos meus reagentes, eu aumento o número de participantes, e esse aumento do número de participantes aumenta o número de choques, e se tem mais choques, tem maior velocidade. Isso, quanto mais tu bota reagente, mais a reação acontece. A gente não bota lenha na fogueira. Então, tu não fica tocando álcool e álcool e álcool até pegar fogo. Então, tu não fica aumentando a concentração do reagente combustível. Olha que loucura. Muito legal, né? Dito isso, a concentração dos reagentes, ela obviamente impacta. Uma coisa importante seria o impacto da pressão, que não deixa de ser o impacto do volume, né? Ao aumentar a pressão de um sistema, vamos pensar assim, agora vocês estão lá os 100 se movimentando para formar os pares, e agora eu divido o espaço que tinha 100 metros quadrados, eu divido ele para 50 metros quadrados. Vai ser mais rápido ou mais demorado para vocês formarem os pares? Então, se eu aumento a pressão, o que eu faço com o volume é diminuir ele. E se eu diminuo o volume, eu aumento a aproximação das moléculas. E isso vai fazer ter um aumento no número de choques, que consequentemente vai aumentar a velocidade. Estou viajando muito ou faz sentido isso aqui? Me parece um pouco intuitivo, mas eu deixo vocês me dizerem isso. Para mim é lógico que vai ser intuitivo. Me digam vocês, tá tudo bem aqui? Você vê onde é que eu ando, eu nem sei mais. E às vezes passam os roteiros para nada. Eu vou tudo no fio. Dar energia para um sistema, obviamente, vai aumentar a energia cinética dele, né? Bom, se isso tudo aqui ficou claro, agora a gente pode... Eu posso até pegar aqui, ó, dentro das nossas questões, vamos botar mais uma aqui. Eu queria achar aquela do gráfico, me dá um segundinho, gente. Eu acho que ela é na aula de equilíbrio, quer ver? Mas se a questão for de equilíbrio, eu não vou conseguir fazer com vocês. Mas eu acho que ela é de equilíbrio. Deixa eu dar uma olhada só. A velocidade da reação inversa aumenta com o aumento da temperatura. Olha isso aqui, ó. Eu não posso... A questão é de equilíbrio, então eu só vou analisar... Fala, Gabi. Ô, Sor, eu não sei se tu tá passando alguma coisa no teu microfone, mas tá fazendo barulho. Ah, é? Faz muito tempo? Não, faz uns 5 minutos. Melhorou? Melhorou. Tô me mexendo, melhorou? Tá, beleza, que bom, obrigado. Deixa eu mandar uma questãozinha aqui. Eu vou ter que analisar só uma das afirmativas com vocês, não vou pegar tão pesado. Mas olha só, eu falei que a URGS era traiçoeira. A URGS faz dessa. Isso aqui, ó.
Vocês não dizerem depois que eu estou mentindo. Olha só. Ela dá uma questão 2017, prova de ontem. Ó, dá o perfil uma reação endotérmica, né? Olha que trairagem. A velocidade da reação inversa aumenta com a temperatura. Questão 12, gabarito. O gabarito da questão 12 é E. Todas estão certas. Por quê? Porque segundo, ó, tem até uma explicação aqui na questão da URGS, ó. As velocidades da reação inversa e direta aumentam com a elevação da temperatura. Então, tomamos como correta a afirmação. Ah, tá, que bom. Isso é porque aumenta o número de choques, tá? A URGS considera, e nós consideramos que independente do caráter da reação, aumentar a temperatura vai aumentar a velocidade, tá? Então, isso é muito importante. Dúvidas aqui, meu povo? Melhorou? Tá, então peraí. Testando. Estão me ouvindo? Melhorou, né? Microfone da câmera. Respira. Bate o pó aí. Deu. Já foi. Descansa e vamos falar de uma coisinha bem legal aqui agora. Tá? Vamos para uma segunda etapa da nossa aula. Ah, não, eu ia mostrar uma questão. Deixa eu pegar uma questão de... o Enem é um campeão de pegar a questão de... Quer ver? É sempre catalisador. Deixa eu ver a questão. Essa daqui foi brutal. Do Enem. Não vou pegar uma tão pesada. Olha aqui, ó. Enem PPL. Bem legal essa daqui. Bem facinha também. Fatores que aumentam a velocidade das reações. Enem PPL também vem com umas questões bem legais. Às vezes vem umas questões muito difíceis. Deixa eu mandar aqui. Ó. Onde é que tá a minha questão? Aqui. Tem aqui. Vamos botar a questão. Vou fazer ela aqui. Muito fácil também, não tem como ser tão difícil. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. A maioria dos produtos alimentícios se conserva. Ainda tá fazendo barulho. É? Sim, eu não sei se é quando tu se movimenta ou o quê, mas é tipo um ruído, sabe? Bem forte. Tá, e agora? Agora tá tranquilo. E quando eu escrevo? Também. Agora que... E agora? Ah, tá. Tá. Ai. Vê se deu agora aqui, ó. Vê se agora melhorou. Deu? Por enquanto, sim. Tá. Senão eu tento fazer alguma outra coisa. Bom, abre o microfone e me fala aí se der problema, tá? Ó. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem. Então, submetidos à refrigeração. Está falando do nosso primeiro aqui, ó, que é a temperatura. Né? Um procedimento
Desculpa por atrapalhar de novo, Poxa, mas agora deu bastante. já vem. Testando. Peraí, vamos ver assim. Antes de eu botar minha câmera, ver se tá dando aí para mim de boa, se vocês estão. Ó, vou riscar, vou mexer. Vocês me dizem se tá dando para ouvir, se agora tá. O pessoal tá de boa ainda. Ainda tá com ruim. Nossa, como assim, gente? Estão me ouvindo? Agora sim. E agora? Não, ó, vocês me escutam com qualidade? Sim. Tipo áudio de iPhone. É, mas tá bom. Tá melhor que antes. Tá, tá. Bom, espero que a coisa funcione agora. Foi mal aí, galera, por isso também não. Me avisem sempre, obrigado, tá? Vamos ver se dura. Não sei o que tá rolando. Troquei e voltei pro setup do PC aqui. Eu jurava que ficava melhor que o celular, mas tudo bem. Que bom que vocês vão avisar. Volta para cá. Então, o primeiro falou de temperatura e o segundo é um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento. Corte dos alimentos, olha que interessante, quer cozinhar uma batata, tu corta ela, né? Então, é um procedimento aí para aumentar a superfície de contato. Então, temperatura e superfície de contato. Na preparação de iogurte, adicionam ao leite bactérias, produtoras de enzimas que aceleram as reações. As enzimas são os nossos CATs, os nossos catalisadores. Então, temperatura, superfície de contato and CATs, que são os catalisadores. O yes or no, my people, de boa aqui, beleza? Isso aqui é tranquilo, né? Beleza, então nós vamos falar da lei de Goldberg e Weiss, também chamada de lei da velocidade ou lei da ação das massas, que é um conselho. Eu odeio falar isso, tá? Mas é verdade. Mas eu não... É que quando eu falo isso, vocês meio que desligam o sistema e acham que por isso vocês não têm que estudar. O Enem faz mais de 10 anos que não cobra essa fórmula. A expressão da lei, velocidade, a constante, vezes a concentração dos reagentes. Faz mais de 10 anos. Quiçá vai bater 15, eu acho, que não cobra. Então, ouso em dizer que talvez o Enem não cobre mais isso, que o Enem não tenha interesse em cobrar de vocês a expressão da lei da velocidade. E eu concordo, sabe? Eu também não faria isso
se eu tivesse que cobrar algo de cinética de vocês, obviamente eu ia tentar focar na parte dos fatores que alteram a velocidade, porque isso é o que é importante no dia a dia de vocês. Mas a prova da URGS, ela já é uma prova que gosta muito da expressão da lei da velocidade. Então, para quem quer fazer esses exercícios aqui, vai encontrar muito mais nas questões da URGS do que nas questões do Enem. E a URGS ainda cobra 2 tipos de questão. Ou ele vai te perguntar o que acontece com a velocidade quando eu mexer nas concentrações, ou ele vai pedir para tu encontrar a velocidade a partir de um dado experimental, de uma concentração. E nós vamos ver esses 2 agora, tá? Então, vem aqui comigo, deixa eu te mostrar uma coisa. O que a expressão da lei da velocidade diz para nós? Eu acho isso interessante. Eu vou falar para vocês a teoria. Vocês têm a teoria bem bonitinha no livro. Pipi, para. Pipi roncando. Vocês têm aí, a velocidade é diretamente proporcional ao produto da concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Eu vou botar aqui, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto da concentração de seus reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Deve ser algo parecido com isso, gente. Só que eu odeio essa definição também. Acho que vocês nunca aprendem com definição, vocês aprendem na prática. Basicamente, a velocidade é diretamente proporcional ao produto da concentração dos meus reagentes. Reagente 1 vezes a concentração do reagente 2. Como é que eu transformo isso numa equação, né? A equação da lei da velocidade, eu vou até botar em azul aqui. Vamos deixar o rosa para resolver questões. Vou botar em azul aqui. A expressão da lei é a constante cinética. Então, a velocidade depende de uma constante de velocidade vezes o produto da concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Deixa eu te mostrar isso numa reaçãozinha muito simples aqui, ó. Botei as letras minúsculas, são os nossos coeficientes estequiométricos. Se eu fosse montar a expressão da lei da velocidade para isso aqui, seria uma constante K vezes a concentração do A elevado ao Azinho, vezes a concentração do B elevado ao Bzinho. Tudo bem? Vamos fazer um teste aqui agora, então. Determine a expressão da lei da velocidade para a reação de formação da água. Agora eu te peguei. E se fosse essa a questão? Tu saberia fazer? Lembra que na semana passada a gente fez termoquímica? Lembra de termo? Lembra o que é uma reação de formação? Ou tu vai errar que nem eu errei aquele vestibular lá, que eu errei aquela questão? Tu vai fazer? Tu vai entregar também assim? Na mão dos outros? Não vai, né? Sabe por quê? Porque uma reação de formação é o quê? Tu pega 2 substâncias simples, no seu estado alotrópico padrão, e as converte numa substância composta. Então, qual é a reação de formação da água? É o hidrogênio mais o oxigênio formando a água. Basta agora eu acertar os coeficientes estequiométricos. Lembrando que uma reação de formação, ela é sempre para 1 mol dessa substância. Então, eu devo usar 1/2 aqui. Bom, qual é a expressão da lei da velocidade? Uma constante K vezes o produto da concentração dos reagentes. H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes o O2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1/2. Que seria a raiz de 2, né? Raiz da concentração de 2.
E se eu quisesse para a formação da amônia? Quem é a amônia? A amônia é o NH3, senhor. Bom, então quem que forma a amônia? Forma o N2 e forma o H2. Tem que formar o NH3. Bom, agora aqui, na real, eu vou substituir, não vou botar a formação, vou botar a síntese. Porque eu quero balancear diferente. Eu quero balancear assim. Ops. Assim. Para mexer na velocidade. Vamos montar a expressão da lei agora, povo. Velocidade é uma constante K vezes o produto da concentração dos reagentes. Quem é? N2 elevado a 1 vezes o H2 elevado ao cubo. Sim ou não, isso aqui? Reage com a vuvuzela aí para mim. Então tá. E aí vem um ponto importante que nós chamamos de ordem. Ô, senhor, o que é a ordem? Ordem é o expoente. Como assim, senhor? Olha só. Qual é a ordem para o N2? Qual é a ordem para o H2? Ou qual é a ordem para a reação? Vem comigo aqui. Qual é a ordem para o N2? Alguém pode me dizer? Ela é o valor do expoente, então é de primeira ordem. Qual é a ordem para H2? O expoente é 3, então é de terceira ordem. E como é que eu faço para saber a ordem da reação, senhor? A ordem da reação é o somatório das ordens dos nossos reagentes. Então, se um é de primeira e o outro é de terceira, então nós temos de quarta ordem. Copie isso aí e me pergunta. Dúvidas aqui, povo? Quer um hack para saber como resolver questões disso aqui? Uma das perguntas que eles vão fazer assim, ó. Não, melhor. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu fazer uma coisa diferente. E dar isso aqui para cá. Vamos fazer por etapas. Melhor, ó. Então, um exemplo bem bom aqui, ó. Deixa eu só ajeitar isso aqui que eu fiz uma cagada. Aqui. Tá. Então, agora sim. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Considerando a síntese da amônia, vou até nos dar um espaço aqui para eu botar a síntese da amônia, que é o N2 mais 3H2, dando 2NH3. O que ocorre com a velocidade A ao duplicarmos a concentração do H2? Bom, como é que eu faço isso aqui? Deixa eu pegar o vermelho. Como é que eu determino o que acontece com a velocidade? Então, eu tenho sempre que determinar dois momentos. Deixa eu te ensinar a fazer isso para tu nunca mais errar. Determina sempre dois momentos. Um momento tu vai criar e o outro tu vai fazer o que a questão te pede. O primeiro momento que nós vamos criar, nós vamos, obviamente, encontrar a expressão da lei.
que é N2H2 ao cubo. Encontrou a expressão da lei, tu vai fazer o seguinte, tu vai propor que a velocidade de todos os componentes, perdão, que a concentração deles é 1 mol por litro. Por que tu vai fazer isso? Olha só que legal que tu vai fazer aqui, ó. Se tu fizer assim, joga os valores da concentração na expressão da lei. Concentração do N2 é 1. Concentração do H2 é 1 ao cubo. Beleza. Concentração do H2, estava tocando meu celular, é 1 ao cubo. Então, aqui a gente tem o K. Basicamente, foi isso que aconteceu. Agora, tu vai para o segundo momento, fazer o que a questão está te pedindo. O que a questão está te pedindo? Para tu duplicar a concentração do H2. Então, a gente mantém a do N2 constante. E agora, a gente duplica a do H2. Beleza. O que vai acontecer? Joga na expressão da lei. Velocidade é uma constante K. A do N2 se mantém constante, mas agora a do H2 é 2. E é 2 elevado ao cubo. Então, o que acontece? Qual o valor que acontece que a 2 ao cubo é 8? Então, isso dá 8K. O que acontece com a velocidade se a gente dobra a concentração do H2? A velocidade aumenta 8 vezes. É isso que está acontecendo. Faz sentido isso daqui para vocês ou eu fiz muita viagem? Quero saber a tua pergunta. Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Considerando ainda essa reação, o que ocorre agora ao duplicarmos a concentração de N2. PP. Tu vai propor dois momentos. Um primeiro momento, a dos dois é sempre 1. Quando tu coloca isso na expressão da lei ali, PP, isso dá K vezes 1 ao cubo, que é o K. Se tu fizer o que ele pediu, é duplicar a concentração do N2. Vira 2 mol por litro. E a do H2 permanece 1 mol por litro. O que tu faz agora? Vê o que acontece. K, a concentração do N2 é 2, a concentração do H2 é 1 ao cubo. Isso daqui vai dar 2K. Então, ao duplicar a concentração do N2, a velocidade aumenta 2 vezes. Antes aumentava 8. Faz sentido isso daqui? Agora foi? Ah, é mesmo? Então, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vamos fazer uma questãozinha da URGS, então, bem rapidinho, só para eu ter certeza de que vocês venceram isso aqui. Pergunta. E daí quando é ordem 0, se eu não estou enganada? Daí E quando é ordem 0? Eu que te pergunto. O cara participa da reação? O que é uma coisa elevada a 0? É 1. A concentração dele é sempre constante, ou seja, ele não participa da reação. Isso é ser ordem 0. Tá. Olha aqui, ó, vamos ver um negócio aqui. Peraí. Ó, aqui uma questãozinha bem típica da URGS, ó. Bem típica. Desse jeito aqui, ó. Vai pra cá. Na reação NO2 mais CO,
dando CO2 mais NO. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que conferir se está balanceado, né? Mas esse daqui dá para ver meio de carinha assim que ele está balanceado. Tem a mesma quantidade dos dois lados. Olha o que ele fala aqui que vocês têm que se ligar. Esse tipo de questão aqui é o mais traiçoeiro e é por isso que eu trouxe ele para vocês. Se vocês montarem a expressão da lei aqui, o que vocês vão achar? K igual vezes concentração de NO2, concentração de CO. Reage com a vuvuzela se é isso aqui que tu teria montado da reação dessa equação. Vocês teriam montado isso aqui? Tá. Só que o que acontece, povo? Tudo bem, vocês aprenderam muito bem comigo. É isso aí. Fico feliz. Explodiu de felicidade a vuvuzela aí, ó. Só que a questão é a seguinte, sempre se atentem se o enunciado não está nos dizendo outras coisas, tá? Porque o enunciado, ele coordena, e mais, experimentos coordenam também. Agora vamos para o enunciado. A lei cinética é de segunda ordem em relação ao dióxido de nitrogênio. Opa, pera lá, mas segunda ordem não é C elevado ao quadrado? Então, na real, não era aquela expressão que a gente desenhou. É a expressão que o enunciado está dizendo. Ou que o experimento está nos mostrando. Ao dióxido de nitrogênio. E de ordem zero em relação ao monóxido de carbono. Pronto, chegamos no que tu queria, Johanna. Uma ordem zero. Quando simultaneamente... Opa, quando vem essa pergunta, eu já sei que tem dois momentos. Quando simultaneamente dobrar-se a concentração de dióxido de nitrogênio e reduzir-se a concentração de monóxido de carbono pela metade, a velocidade da reação. Bom, cria dois momentos. Um momento onde a concentração do NO2 é 1, e no momento onde a concentração do monóxido é 1 também. Joga isso na expressão da lei. Qual é? A expressão da lei é essa aqui, né, povo? Então, é V igual a K vezes 1 ao quadrado vezes 1 na zero. Isso daqui vai dar K. Sempre vai dar K na primeira. Ainda mais que 1 elevado a zero ia dar 1 igual, né? Beleza. Agora vem para o segundo momento. Segundo momento aqui no cantinho. A gente tem que fazer o que ele pediu. O que ele pediu para fazer? Ele pediu para dobrar a concentração de dióxido de nitrogênio, reduzir a concentração do monóxido pela metade, ou seja, vira um meio. Joga na expressão da lei. K vezes 2 ao quadrado vezes 1 meio elevado a zero. 1 meio elevado a zero continua sendo 1, o que significa que esse cara não participa da reação. 2 ao quadrado é 4, a nova velocidade é 4K. Ou seja, aumentará por um fator de 4 vezes. Faz sentido isso daqui, povo? Eu tô muito louco. Tu estava fazendo essa questão, Johan? Sim. Eu sabia que tinha uma dessas que eu queria fazer, eu só não sabia se era a do zero. Daí, tipo, não importa, né? Não. É indiferente para a reação. Tá. Indiferente. Beleza, povo. Tá, e agora o último caso que eu preciso mostrar para vocês. Todo mundo bem aí? Posso mostrar só mais um caso, então? Bom, e quando ele me dá os dados experimentais? Por exemplo, assim, ele me vem com a reação N2 mais 3H2, dando 2NH3. Apresenta os seguintes dados. Deixa eu só botar aqui um negócio assim, ó. Tá, vamos dividir o primeiro, segundo e o terceiro. Olha só, tu já sabe que tipo de questão que tá aparecendo aqui, né? Essa aqui a URGS adora. Experimento 1, 2 e 3, tá? Então eu vou colocar aqui os valores. Vamos botar assim, ó. A concentração é 5, a concentração é 5 e a velocidade é 10.
A concentração é 5, aqui é 10 e a velocidade é 40. A concentração é 10, aqui é 5 e a velocidade é 20. Se vocês receberem uma questão que vem com uma equação e uma tabelinha dessas daqui, vocês precisam fazer o seguinte, olha para mim aqui que agora é muito sério, tipo, tu precisa fazer isso porque tu tem que deixar o teu concorrente não fazer isso. Tu vai ignorar a reação, tá bom? Azar da existência dessa equação. Eu ia falar algumas coisas, mas eu tô me monitorando um pouco. Tu não precisa da reação, tu só precisa do experimento, da tabelinha. Olha só, segundo a reação, o teu concorrente vai botar assim, ó, ele vai marcar isso aqui que vai estar escrito na A. Ele vai dizer que é a do N2 com a do H2 ao cubo. Deixa o teu concorrente fazer isso. Se tu fez isso agora, calma aí. Não é essa a expressão da lei. Qual é a expressão correta da lei da velocidade? Vem para cá. Olha só. Se eu recebo uma tabela, olha para mim e olha para o quadro e acompanha e depois tu copia. Tu vai receber esse material logo, logo. Olha só. A gente vai ter que olhar para os experimentos e olhar para o que está acontecendo com a velocidade para determinar, de fato, a expressão da lei. O que eu sei? Que na lei eu tenho o meu reagente N2 e o meu reagente H2. Mas o que eu não sei? Quais são esses expoentes aqui? Ô, senhor, como é que eu não sei quais são os expoentes? Está ali a reação não importa quando vem o experimento. Só se o experimento der de acordo com a reação, senão não importa. Então vejam aqui o que acontece. Eu vou analisar sempre pares de experimentos. Eu pego um experimento como padrão e analiso as mudanças nos outros experimentos. Acompanhe aqui comigo para a gente fazer a análise pegando esse primeiro experimento aqui e analisando ele. Ó. As concentrações são 5, 5 e a velocidade é 10. Beleza. Agora eu vou olhar para o próximo experimento, que é o experimento 2. A concentração do N2 permanece constante. A concentração do H2 está dobrando. Opa, se a concentração do N2 permanece constante, então não muda nada em relação a ele. Mas dobramos a concentração do H2. O que aconteceu com a velocidade? Ela aumentou 4 vezes, num fator de 4 vezes. Opa, eu dobrei a concentração e a velocidade aumentou 4 vezes. Qual é o expoente que vai aqui no H2, povo? Se quando eu dobro a concentração, a velocidade aumenta 4 vezes, isso quer dizer que essa concentração está elevada ao quadrado. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Fala sério comigo. Beleza. Vem para o próximo, então. Olha aqui. Então, analisei primeiro e descobri o expoente do H2. Esquece agora o experimento 2. Esquece. Vem agora analisar o experimento 1 e o experimento 3. Do experimento 1 para o experimento 3, a gente tem a concentração do N2 dobrando, enquanto a concentração do H2 permanece constante. Então, agora a gente não vai avaliar o que acontece com a velocidade, ó, comparando 1 e 3, né? O que acontece com a velocidade em relação ao H2. Agora a gente vai comparar o que acontece com a velocidade em relação ao N2. Então, a concentração permanece constante. Dobrou a concentração de N2, a velocidade dobra também. Quando eu dobro a concentração e a velocidade dobra, porque esse expoente aqui, na verdade, é o 1. Faz sentido isso também? E a expressão da lei, na verdade, é essa. Viu como tu ia te encasquetar? Ia dar bagunça. Sim ou não? Dúvidas? Vamos ver uma aqui que faça isso pra gente. Ó. Olha isso aqui. E aí eu libero vocês. Eu mostro e libero vocês.
Vocês vão receber um videozinho de catálise homogênea e heterogênea também, tá? Vou tirar um print da questão aqui. Só que aqui tem um monte de experimento. Deixa eu só ver se dá para fazer ela. Tudo dobrando, tá, bem tranquilo, bem tranquilo. Última coisa de hoje. Verificar se isso daqui deu certo. Olha isso aqui, ó. Vamos ver. Mesma coisa, só que agora o experimento tem um experimento a mais, na verdade. Tem 4 experimentos em vez de 3. Então vai ter 3 reagentes. Vamos fazer junto, povo, para a gente não se perder nisso aqui. Para otimizar as condições de um processo industrial que depende de uma reação de soluções aquosas de 3 diferentes reagentes para a formação de um produto, um engenheiro químico realizou um experimento que consistiu em uma série de reações nas mesmas condições de temperatura e agitação. Os resultados são apresentados na tabela. Então, ele tem aí 3 reagentes. Vamos montar a expressão da lei para isso aqui? A velocidade é a constante K vezes a concentração do reagente A concentração do reagente B e a concentração do reagente C. Sim ou não? Tá, agora vamos pegar um experimento como base. Vamos olhar aqui, vamos ver qual deles tem algo melhor para eu verificar o que está acontecendo com outros. Olha, tem um que todas as concentrações são na base de 1 e todos os outros eles variam em 2. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1 como base. Perdão. Eu vou pegar o 1 como base e vou começar a comparar com os outros. Então, vamos olhar para o 2. No 2, ó, tá dobrando a concentração do A. Mantendo constante as outras duas, a velocidade dobra também. Alguém pode me dizer qual é o expoente do A? Se a concentração dobra e a velocidade dobra? Expoente 1, perfeito, boa. Agora a gente ignora o experimento 2 e a gente avalia, ó, manteve constante o reagente A, mas dobrou o reagente B. Olha a velocidade quadruplicando. Expoente do B, quadrado. Sim ou não? Não adianta nada eu estar fazendo e achando que eu estou entendendo, e que vocês estão entendendo. Tá. Rosa. Mantém constante, risca esse aqui. Mantém agora, olha, 1 e 3. Mantém constante, dobra Z. Não acontece nada com a velocidade. Opa, ô Johanna, se eu dobro a concentração de um cara e não acontece nada com a velocidade, qual é o expoente desse cara? Sacou? Logo, a expressão da lei da velocidade vai aparecer assim, ó. K vezes A B quadrado. Após a realização, o engenheiro pode concluir corretamente que a ordem global da reação, bom, é 1 e 2, ordem global. 3. Faz ou não faz sentido, povo? Então, assim, ó, isso é tudo. Sendo bem honesto, deixa eu dar uma olhadinha só para não ver que se eu não tô louco. Ah, eu queria fazer um comentário só com vocês. Quando vocês recebem, por exemplo, assim, ó, reações, e aqui diz lenta, e aí aqui vamos pensar AB, aqui diz rápida. Se vocês forem montar a expressão da lei da velocidade, vocês devem sempre usar a expressão para a etapa lenta. É daqui que vem a lei da velocidade, tá? Tu não usa nunca a etapa rápida.
A velocidade é sempre determinada a partir da etapa mais lenta, tá? E, por último dos últimos, na expressão da lei da velocidade, a gente só... Na expressão da lei, vamos botar aqui, ó, na expressão da lei, a gente só admite soluções aquosas e gases. Não é permitido líquidos e sólidos, tá? Então, isso daqui é uma regra. De boas, povo? Então, assim, ó, isso termina a cinética química. Vocês estão aptos a fazer a lista extra que eu já mandei para a Jéssica, que vai postar para vocês até amanhã. Vocês devem se concentrar um pouquinho em fazer questões da UPF. Se alguém quiser também, que nem a Anne me pediu antes, se alguém quiser a listinha ali, pode me pedir, eu separei 50 questões. Só cuidar dos gabaritos, se tu desconfiar muito, dá uma olhada, tá? Quem for fazer o PF, a gente se encontra lá no sábado. Não façam nada que eu não faria. Um beijo na alma e até a nossa próxima aula, povo. Um beijo. Tchau, tchau.